grandeza do amor de Deus, na paz que leva até o céu, e na ternura de um amanhecer, na força e luz do seu poder. Ali está o meu viver, na esperança de que um novo ser vieste só por mim. Seu amor é sem igual, santo amor. Nada vai me separar do teu amor, meu Cristo, nada vai. Nada vai me separar do teu amor, meu Cristo, nada vai. Na grandeza do... Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus sobre a sua vida, sobre a sua casa. Estamos mais uma vez juntos, usando aí as mídias sociais para esse tempo nosso de culto, de adoração. Se você não está com toda a sua família aí na sala ou juntos, chama todo mundo agora e vamos ter esse tempo assim muito especial juntos. Hoje Deus tem uma palavra muito especial sobre o seu coração a respeito de uma vida que vale a pena. E eu queria ler aqui em 2 Crônicas, capítulo 21, verso 20, que fala a respeito de um personagem muito interessante, que é Jeorão. E a Bíblia diz assim: Jeorão tinha 32 anos de idade quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Morreu sem que ninguém o lamentasse. E foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Esse homem, filho de Ezequias, um grande rei que teve uma história de vida, que marcou o seu tempo, que inspira todos nós, e agora a Bíblia vem falar desse homem, Jeorão, que partiu e sem que ninguém o lamentasse, e numa outra versão diz sem que ninguém sentisse saudade. Essa foi uma vida que não valeu a pena. Jacó, quando Faraó pergunta quantos anos você tem, ele diz: foram poucos e maus os dias da minha peregrinação, 130 anos. Então, como que eu posso viver uma vida que realmente vale a pena? E é isso que nós vamos ouvir nessa noite. Eu quero convidar você a curvar a sua fronte, nós vamos orar, agradecendo a Deus por mais um privilégio que Ele nos concede de participarmos do culto. Senhor, muito obrigado por esse tempo tão precioso. Pedimos ao Espírito Santo que mova nos nossos corações, que nos faça sentir, ó Deus, aquilo que nós sentíamos quando estávamos congregados no templo, no ajuntamento, que esse tempo de adoração seja um tempo de elevar a nossa alma, de derramar o nosso coração na presença do Senhor, que não sejamos assistentes de culto, mas participantes de uma adoração. Assim nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Nós vamos agora ter o nosso tempo de louvor, e é o tempo para você aí edificar a sua vida através dos cânticos. Boa noite, igreja. É um prazer para nós estarmos aqui mais uma vez para adorar e bendizer o nome do Senhor Jesus. Eu queria convidar você que está aí na sua casa a estar louvando e adorando juntamente conosco. Amém? Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso
ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar O louvor que é devido. Estamos nós aqui. Aleluia. Como é bom nós sentirmos esse amor profundo, esse amor sincero, ousado de Deus por nós, que rompe as barreiras, que rompe a morte, até nos alcançar e nos constranger de forma tamanha, de forma maravilhosa. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus.
tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Olá, irmãos. Hoje eu quero falar sobre uma experiência muito gostosa que eu tive nessa semana, na terça-feira à noite, participando aí do pequeno grupo na casa da Rosane e do Silvério, né, que é o grupo Siloé, e que multiplicou-se, né, no meio de uma pandemia. Eles conseguiram, através dos aplicativos, manterem as suas reuniões, e foi crescendo tanto que efetuamos aí essa semana com muita alegria a multiplicação. E ficou da seguinte forma: o PG Siloé vai ser liderado pela nossa irmã Dona Isoldina, e os anfitriões continuarão sendo o Silvério, a Rosana e a Camilinha. O PG Resgate, que é o novo PG, o líder é o Marco Aurélio, os anfitriões serão o Thales e a Morgana. Então, parabéns aí ao grupo que conseguiu multiplicar. Nós vamos agora ao nosso Quinta News. Você fique ligado com as nossas programações, com a nossa agenda semanal. Olá, muito boa noite, graça e paz aí para vocês. Tem sido muito bom para a gente poder levar até você a palavra de Deus através dos nossos vídeos, que são colocados diariamente no canal do YouTube, como também os vídeos semanais, que são Em Casa com o Pastor, Escola Dominical e o nosso culto que acontece agora às 19 horas. Bom, o que eu quero te pedir, por favor, você que ainda não se inscreveu, é só o vídeo abaixo, aí você clicar inscrevendo-se nele e ativando as notificações, porque você receberá todos os dias às 6 horas da manhã
o nosso Comece Bem. Também receberá, quando tivermos um vídeo novo, alguma orientação, você receberá isso através das notificações que serão enviadas automaticamente para você. Então, por favor, não se esqueça, inscreva já agora mesmo. Outra coisa que eu quero comunicar para você nessa noite. Para você que é pai, mãe, que tem os seus filhos em casa, nós temos o nosso Quinta Kids. Toda semana há uma bela apresentação dessas crianças nossas aí para Deus, em termos de culto, de palavra, de brincadeira, de louvor, para que as nossas crianças sejam alcançadas. Então, pais, por gentileza, preparem o ambiente para os seus filhos, para que eles possam assistir esses cultos, participar deles e também convidar novos coleguinhas para poderem acessar e ver esses vídeos que são gravados no nosso culto do Quinta Kids, ok? Contamos com a compreensão e a colaboração de você que é pai e mãe nesse momento. E uma terceira coisa que eu quero comunicar com você nessa noite é a respeito das nossas programações de ações solidárias. Tivemos o nosso Dia Solidário, segundo Dia Solidário, foi uma grande bênção. Recebemos 66 cestas de doações, elas foram distribuídas, centenas de pessoas foram beneficiadas e abençoadas, porque você também contribuiu com isso. Quero agradecer a você que veio aqui, deixou a sua contribuição e abençoou essas famílias aí que você está vendo através das fotos. Bem como também agradecer a você que nos ajudou a celebrar aí o jantar dos nossos irmãos moradores de rua. Foi uma bênção muito grande, entregamos aí 100 marmitas para eles e foi um tempo muito gostoso aqui de comunhão, de preparo, de saber que nós podemos ser uma igreja para fora, abençoando os nossos irmãos que precisam da nossa ajuda e contribuição. Olá, irmãos, nós queremos falar sobre a nossa Santa Ceia, que temos feito os nossos cultos online, tem sido um momento muito gostoso, um privilégio muito grande. Mas nós estamos suspendendo temporariamente as nossas ceias por conta de uma resolução que está para sair ainda da igreja presbiteriana quanto a isso. Até agora nós fizemos, não havia nenhum pronunciamento, nenhuma decisão, e agora eles vão tratar desse assunto, nós vamos aguardar, nós vamos continuar mantendo a nossa comunhão e orando para que em breve nós estejamos juntos aí nos nossos cultos presenciais. Um abraço. Tenham todos uma boa noite, um bom culto, que Deus te abençoe e até a semana que vem. Um grande abraço. Esse é um tempo muito especial para nós, é o tempo que nós tiramos para pensar na nossa consagração de dízimos e ofertas. E eu quero mais uma vez agradecer a sua fidelidade, que tem sido instrumento de Deus. Deus usa a nossa fidelidade como instrumento para cumprir o seu propósito, para manter a sua obra, e a obra de Deus continua, os obreiros, os funcionários, os missionários, a manutenção da igreja, tudo continua perfeitamente por conta da sua fidelidade. Você tem a oportunidade aí de fazer uma transferência bancária, de trazer seu dízimo na igreja ou solicitar a presença do nosso tesoureiro. Mas muito obrigado pela sua fidelidade. Eu quero orar agradecendo a Deus sobre a sua vida. Pai, muito obrigado, Deus, pelos irmãos que continuam mantendo seus empregos. O Senhor tem sido bondoso, misericordioso, o Senhor tem dado sustento para os nossos irmãos, o Senhor tem feito infinitamente mais do que tudo que nós pedimos e pensamos, o Senhor tem cuidado da nossa vida. Obrigado, Deus, obrigado pelos irmãos que entendem a importância, Deus, da fidelidade, do compromisso, e que não têm medido esforços, Deus, para investir na obra do Senhor. Que o Senhor continue derramando graça e derramando, Deus, abundância sobre a vida de cada um desses irmãos. Oramos por aqueles que perderam seus empregos, aqueles que passam por dificuldades. Nós queremos ser agora instrumento nas mãos do Senhor para abençoar esses irmãos. Pai, nós oramos assim, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade ser
seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita Na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. 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 Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Pra sempre. Amém. Pra sempre. Amém. Pra sempre. Amém. Irmãos, esse é o momento mais importante do nosso culto, né? O momento da edificação, e o pastor Daniel tem uma palavra de Deus para o nosso coração nesse momento. Eu gostaria de fazer um pedido a você. No finalzinho do culto, geralmente a gente já vai logo desligando a televisão, né, quando partimos para o finalzinho do culto, mas eu quero fazer um pedido para você. No finalzinho do culto, eu, pastor Daniel, temos um comunicado a fazer à igreja e gostaríamos de contar com a sua colaboração, né, permanecendo aí e ouvindo aquilo que nós temos para dizer a você, tá bom? Deus abençoe sua vida, que a palavra de Deus alcance de maneira extraordinária o nosso coração nessa noite. Olá, queridos irmãos, muito boa noite, graça e paz aí para o seu coração. Você também que nos assiste aí, que não faz parte da igreja, nosso grande abraço também para você. E queremos compartilhar com você hoje uma porção da palavra de Deus, que se encontra em Filipenses capítulo 3, verso 12, diz o seguinte: não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me
das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Senhor, nós desejamos muito nessa noite que o Teu Espírito Santo enche o nosso coração dessa porção tão abençoadora da Tua palavra e que a nossa vida, Pai, seja direcionada por aquele que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir em todo o tempo para que o Teu nome seja honrado e também glorificado. Assim, nosso Deus, nós te oramos com o coração grato e confiante em nome de Cristo Jesus. Amém. Essa passagem ela é comentada por vários estudiosos da Bíblia e eu particularmente gosto muito de Hendrickson. E ele faz a seguinte abordagem quanto a esse conteúdo que nós lemos. Paulo usa aqui a figura do atletismo para descrever a sua vida cristã. Para um atleta participar dos Jogos Olímpicos em Atenas, precisava primeiro ser cidadão grego. Ele não competia para ganhar a cidadania. Assim também nós não corremos a carreira cristã para ganhar o céu, porque já somos cidadãos do céu. Achei muito importante essa abordagem que Hendricks faz, mostrando esse paralelismo, essa comparação da vida cristã a um esporte que todos nós sabemos que é praticado aí lá fora. E quando a gente olha para a nossa vida, de um modo geral, a gente percebe que algumas coisas nos impedem de alcançar um objetivo pretendido. Eu não sei você, mas muitas vezes eu fui frustrado naquilo que eu busquei na minha vida. Mas há muitas pessoas vivendo aí de forma aleatória e empurrando o barco de qualquer maneira, sem a preocupação se vai ou não chegar a um destino. Isso é uma atitude simplesmente horrível quando nós nos apercebemos dessa forma. Não sei como você se encontra hoje na sua vida, mas pode ser que você esteja um pouco meio que perdido na sua trajetória, na sua maneira de encarar e de viver a sua vida. E eu começo fazendo assim algumas perguntas para você nessa noite. Como será, você já parou para pensar, como será a sua vida daqui 5 anos, 10 anos? Quais são os seus projetos para a esse tempo lá na frente? Para você que é adolescente, quais os sonhos que você mais preocupa na sua vida, que mais mexem de forma positiva com você? Para você que é jovem, quais são os planos que você tem elaborado que verdadeiramente fazem parte do seu propósito maior de vida? Para você que é adulto, o que mais você acha que poderia fazer? Você que já está na melhor idade, por exemplo, o que é que te move? Somente as lembranças? Ou será que ainda há a perspectiva de bons frutos, de grandes realizações? Davi fala nos seus salmos que o justo floresce como a palmeira, e ainda na velhice ele dá os seus frutos. Não podemos viver de qualquer maneira, essa é a grande verdade. O Neil Barreto é um pastor que a gente admira muito também, ele fala algo interessante. Perguntaram para ele qual é o sentido da vida para ele, e ele disse assim: olha, eu acordo todos os dias com a frase no meu coração e na minha mente, que é: faça valer a pena. Achei muito importante essa colocação dele, e realmente é assim que tem que ser. E eu queria pensar com você nessa noite, você que está aí do outro lado, como é que a gente pode viver uma vida que de fato valha a pena? A minha vida, a sua vida, estamos realmente vivendo uma vida que vale a pena? Então, quais são as abordagens que Paulo traz aqui para nós, nesse texto, que nos dá uma direção de como viver uma vida que realmente possa valer a pena? E a primeira coisa que Paulo fala é que para valer a pena, nós precisamos ter uma atitude resolvida quanto ao nosso passado. E a pergunta é: o que é que o passado tem sido para muitas pessoas? Será que tem sido um carrasco? Quem sabe motivo de lembranças amargas, cheias de traumas, tristes lembranças em todos os aspectos?
Um mestre que te ensinou lições valorosas e transformadoras? O que é que o seu passado te ensina, te traz ao seu coração? É interessante, alguém falou o seguinte, que na escola a gente faz as lições e depois a gente faz as provas. E a vida, normalmente, ela faz o seguinte conosco. Ela nos permite passar pelas provas para que aprendamos as lições. Paulo fala aqui uma coisa importante. Uma coisa eu faço. O apóstolo Paulo tinha, queridos, os seus olhos fixados em uma meta. E ele não desviava-se do seu objetivo. Ele era um homem dedicado exclusivamente à causa do Evangelho. Paulo não se deixava distrair por outros interesses. A mente desse homem estava voltada inteira e exclusivamente para fazer a vontade de Deus. E se você olha para esse texto, no verso 7 e 8, Paulo descreve como é que ele considerou todas as coisas como desprezíveis frente ao conhecimento de Cristo e de ser achado em Cristo. Muitas vezes o nosso passado pode ser uma distração que nos impede em avançar. A Bíblia fala que aquele que põe a mão no arado, mas olha para trás, ele não está apto para o reino de Deus. Então o passado, ele precisa servir para revelar uma direção e não um desapontamento. Esquecer-se, aqui Paulo fala, não significa oferecer uma memória apagada. Isso aí a gente chama de amnésia. Então, vida cristã não é uma amnésia. Paulo não fala assim, olha, o meu passado não tem que ser esquecido no sentido de eu não observar nada daquilo que aconteceu para tirar daquilo algumas lições preciosas para a minha vida. Vida cristã tem a ver com a consciência que o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus nos ensina. Então, o meu passado, o seu passado, precisa ter uma situação resolvida. Eu vejo muitas pessoas caminhando na vida bastante amargas, depressivas, clausuradas, fechadas, não sorriem mais, não divertem mais, não brincam mais, porque eles permitiram que a vida deles se amarrassem a questões não resolvidas do seu passado. Então, Paulo fala assim, olha, nós que somos cristãos, precisamos ser pessoas resolvidas na vida. Que o nosso passado não nos domine, queridos. Que não nos prenda a ponto de nós não podemos caminhar e avançar para coisas que estão melhores diante de nós. Então, gente cristã não vive mergulhada em ressentimentos. Não vivem remoendo fracassos. Não vivem vitimizando-se o tempo todo. O que eu quero crer pela palavra, que quem corre numa competição não fica olhando para trás. Paulo usa essa figura do atleta. Aquele que corre, ele não fica olhando por cima do ombro para calcular a distância que ele já conseguiu alcançar, mas ele olha fixamente para a meta de chegada. É assim que tem que ser. O nosso passado, um passado sem resolução, aliás, é um tormento e um impedimento para nós alcançarmos objetivos maiores de Deus na nossa vida. Deus tem grandes coisas para fazer através de mim, através de você. Você que é jovem, adolescente ou criança, ou não importa a sua idade, não importa a sua condição financeira, Deus certamente tem para cada um de nós uma direção grandiosa e gloriosa. Então não dá para ficar aí parado, olhando para trás, perdendo aí a velocidade, a direção, perdendo a corrida. A vida está passando diante de nós, o tempo está passando e ele não volta. E é importante quando você olha para aquilo que Paulo fala, aproveitemos as oportunidades. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Olhar para trás, num saudosismo do passado, é muito perigoso, gente. E há muitas pessoas assim, amarradas ao passado. A mulher de Ló, ela olhou para trás. Vocês lembram disso? E a cidade de Sodoma e de Gomorra estavam sendo destruídas. E Deus havia dito para Ló e ela, não olhem para trás. Não queiram olhar para trás. E essa mulher desobedeceu a palavra do Senhor. E o texto fala que ela foi transformada em uma estátua de sal. O povo de Israel, por influência dos 10 espias incrédulos, chorou
de forma terrível. E aí, depois que eles deram aquele relato trágico, eles quiseram voltar para o Egito e perecer no deserto. Olha só o que um passado mal resolvido traz para as pessoas. Porém, Paulo demonstra, quanto ao passado, uma certa insatisfação, mas afirma positivamente o quanto isso valeu para ele. O passado, então, precisa servir a que façamos nossas avaliações de forma bem honesta, de forma bem sincera, rumo a uma transformação. Ei, Deus quer transformar a sua vida. Eu não sei a que ponto você se encontra na sua caminhada cristã, no seu casamento, nas suas relações. Há muitas relações presas ao passado, falta de perdão, mágoas, ressentimento, filhos que não conversam com pais, pais que não conversam com filhos, esposo e esposa amargurados aí vivendo de aparência terrível. Então Deus quer mostrar para a gente que o nosso passado precisa ser resolvido. Paulo teria todos os motivos também para ser um cristão pós-conversão, amargurado, recluso em sua vitimização. Se tem alguém que poderia ser vítima na vida cristã, seria Paulo. Para termos uma ideia bem clara do que lhe aconteceu, basta ler 2 Coríntios capítulo 11, verso 23, que diz assim: trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente, em perigo de morte várias vezes, 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui espancado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei 1 dia e 1 noite exposto à fúria do mar, muitas vezes passei por perigos em viagens, perigos em rios, perigos entre assaltantes, perigos entre meus próprios compatriotas, Paulo diz, perigos entre os gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos. Trabalhei arduamente, Paulo fala, por diversas vezes fiquei sem dormir, passei fome, sede e muitas vezes atravessei longos períodos em jejum, suportei frio, nudez. Além de tudo isso, pesa diariamente sobre mim a responsabilidade que tenho para com todas as igrejas. Olha só, porém Paulo considerou todo esse conteúdo de sofrimento como um bom combate pelo qual vale a pena lutar. Isso é um passado bem resolvido. José do Egito, vocês conhecem muito bem a história desse homem, foi vendido, foi maltratado, foi injustiçado na casa de Potifar, injustiçado na prisão porque foi parar ali e não devia, e depois porque ele foi esquecido pelo copeiro, depois pelos seus irmãos, não guardou ressentimento. Antes, olha só que interessante, quando nasceu o seu primeiro filho, José deu o nome a esse menino de Manassés, que significa perdão. Isso significa, é sinônimo de um passado bem resolvido, bem concluído. Muitas pessoas levam consigo pendências complicadas. E Hebreus 12 diz assim para nós: desembaraçando-nos de todo peso e pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, Paulo fala, uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que para trás ficam. Mas há uma segunda verdade que Paulo ensina para o nosso coração. Para nós termos uma vida que vale a pena, nós precisamos ter um discernimento claro quanto ao presente. Olha que interessante. Paulo fala, avançando para as coisas que estão adiante de mim. É interessante o termo que Paulo usa para descrever o seu discernimento presente. A palavra avançando. No original, essa palavra significa algo constante e com a mesma proporção de intensidade. O que dá a entender que as lutas pelas quais nós passamos, os enfrentamentos que nós temos, as causas pelas quais nós lutamos, fazem sentido? Tem relevância? Tem significado? Sinceramente falando, você tem vivido uma vida que vale a pena no seu presente? As coisas que você faz, a decisão que você toma todos os dias, a sua atitude para com as pessoas,
para com a sua relação, para com seus filhos, para com seu cônjuge, para com a própria igreja, enfim, fazem sentido, têm relevância, têm significado. Embora tenha sido Paulo um homem de Deus, um vaso de honra, servo fiel, instrumento valoroso na pregação do Evangelho e no plantio de igrejas, Paulo nunca ficou satisfeito com as suas vitórias espirituais. Ele queria sempre algo mais. Muita gente consegue alcançar algumas coisas e elas se acomodam, e elas não crescem mais, elas não avançam mais. Moisés fala para nós que ele é um homem também que sempre queria mais. Moisés era um homem que sempre desejava mais. Uma insatisfação santa é o primeiro elemento essencial para avançar na corrida cristã. Sabe por quê? Porque ninguém é o melhor em todo o tempo. Todos nós temos o dia do vale, o dia da depressão, do insucesso. Mas o verdadeiro vencedor é aquele que encontra motivação mesmo em tempo de insucessos. Devemos então nos concentrar na obra de Deus. Um homem chamado Neemias estava restaurando a cidade de Jerusalém depois do cativeiro babilônico. E de repente ele é confrontado pelos seus opositores que tentaram desviar a atenção dele da sua obra de reconstrução. Mas Neemias, totalmente claro e consciente da sua obra, do seu trabalho, do seu presente, ele responde o seguinte: estou fazendo grande obra, de modo que eu não posso descer. O que é que nós estamos fazendo com a nossa própria vida? Eu percebo que muitas vezes as distrações que temos no presente são um forte elemento a nos paralisar e tirar o nosso foco do que realmente importa. Por exemplo, quando você olha para o Evangelho de Cristo, Marta ficou distraída com muitas coisas. E Cristo falou assim: Marta, você anda inquieta e você está preocupando-se com muita coisa, mas uma só é necessária. Motivação, então, é a palavra-chave, atenção, foco, para que nós, como cristãos, na figura do corredor, possamos ser vitoriosos. Muitos cristãos estão satisfeitos consigo mesmo, ao se compararem àqueles que já estão trôpegos e parados. Então Paulo, nesse texto, ele não se compara com outras pessoas, mas Paulo tem um foco, o seu foco é Cristo. Ele ainda não chegou à perfeição, ele fala, mas ele não fica parado, sem fazer alguma coisa para chegar até lá. E é interessante que no verso 16 ele fala assim para nós: andemos de acordo com aquilo que nós alcançamos. Será que a gente está conseguindo fazer a lição de casa com êxito, determinação e motivação? Paulo fala assim que a luta contra o pecado ainda não terminou. E esse homem chamado Paulo vivia a intencionalidade da fé e da vida cristã sem perder tempo com coisas pequenas ou de nenhum préstimo. Eu vejo às vezes o que domina as nossas conversas nos dias de hoje: frustrações, decepções com as pessoas, falta de intento, tanta coisa assim que às vezes impede a gente de avançar para aquele que é o nosso foco maior de vida. Então que Deus nos dê nessa noite um discernimento e uma motivação necessária para nós continuarmos avançando sem retroceder. Estamos em uma pandemia e talvez estejamos tão focados no problema que nós acabamos esquecendo, queridos, do nosso verdadeiro destino. Paulo tinha o discernimento quanto ao presente, de que a presunção também pode ser um forte elemento para a queda. Por isso ele fala: não que eu já tenha obtido a perfeição. Quando a gente acha que nós já alcançamos tudo, que já podemos tudo, nos empoderamos de algumas ideias que nós temos a nosso próprio respeito, que nós não imaginamos o quanto nós estamos perdendo na vida e na carreira cristã. A igreja de Sardes, ela julgava a si mesma uma igreja viva, mas na avaliação de Jesus, essa igreja estava morta. A igreja de Laodiceia, ela se considerava rica e abastada, mas Jesus a considerou uma igreja pobre, cega e nua. Sansão pensou que ainda ele tinha força, quando na realidade
ele já havia perdido, porque desobedeceu a Deus e tirou o seu foco daquele que era o mais importante. Então a questão é, olhe para aquele que está diante de você. Pense bem agora, nesse momento, nessa hora, o que é que você tem feito com o seu presente? Essa passagem é bem dinâmica, e ela mostra que se quisermos viver a vida abundante e segundo o propósito de Deus, nós não teremos tempo para nos ocupar com as coisas pequenas e medíocres dessa vida passageira. Sabe por quê? Porque nós estamos aqui de passagem mesmo, somos aqui peregrinos e estrangeiros. Muitas vezes nós percebemos o quanto fomos ingênuos em determinadas situações, tomada de decisões, e às vezes a nossa consciência ela não está plena para podermos realmente ocupar-se no presente daquilo que é importante, necessário e que com certeza vai trazer um resultado positivo para você e para aqueles que cercam a sua vida. Há 3 níveis de consciência que normalmente eu entendo que às vezes as pessoas estão vivendo elas. Primeiro, uma consciência disfuncional. Muita gente vive esse nível de consciência, que é aquela consciência que não percebe e não consegue discernir, avaliar as coisas que estão ao seu redor. Elas não conseguem perceber no seu presente o que está causando uma paralisação na vida, o que impede ela de avançar. Por que ela está vivendo, de repente, uma vida totalmente medíocre, parada ou paralisada? Mas há um outro nível de consciência, consciência relativa. É aquela consciência que tem um conhecimento muito relativizado de como as coisas acontecem. Então, são pessoas que o tempo todo estão relativizando as suas vidas. Mas há um outro nível de consciência, que é a consciência plena, que é essa consciência que Deus quer que eu e você tenhamos, quando Paulo fala que nós temos a mente de Cristo, julgamos todas as coisas e não somos julgados por ninguém. Então essa consciência tem a verdadeira percepção das coisas e de como responder de forma objetiva e clara a cada uma delas. Isso é sabedoria. O que é que tem guiado o nosso presente? Paulo era um homem determinado no que fazia. Na perseguição à igreja, ele era determinado. Mas depois de conhecer a Cristo, também não deixou de ser. Se usarmos a mesma determinação que temos pelos estudos, pelo nosso trabalho, pelo esporte ou pelo dinheiro, lutando pela causa de Cristo, certamente, queridos, nós viveremos uma revolução extraordinária de vida. Então, para nós termos uma vida que vale a pena, é preciso ter uma consciência clara do presente. E a terceira coisa, para nós vivermos uma vida que vale a pena, nós precisamos ter uma perspectiva objetiva quanto ao nosso futuro. Isso é muito importante. Uma vida que vale a pena tem um propósito claro e definido quanto ao futuro. Paulo fala assim, olha, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E a palavra que Paulo escreve aqui para alvo, no original é escopos, e que significa que, aliás, essa palavra ela só é encontrada aqui, em todas as 13 cartas que Paulo escreve. Só aparece aqui e nessa passagem. E a palavra aqui significa a fita diante da meta, no final da pista, a qual o atleta dirige o seu olhar. Interessante, não? Pois é, vida cristã, mais do que um exercício, é uma consciência clara de destino. Eu sei de onde eu vim, e eu sei para onde eu vou. Em Cristo nós encontramos essa resposta clara de que Ele é o alfa e Ele é o ômega. Então o que é que Paulo estava buscando com tanta determinação, gente? Qual era a consciência objetiva do seu futuro? Qual que era a perspectiva objetiva do futuro de Paulo? O prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Cristo falou uma vez que o reino de Deus é conseguido por muito esforço. A palavra diz que na nossa luta
contra a carne, nós ainda não temos resistido até o sangue. Vamos lembrar de Jó, que perdeu tudo aquilo que um homem é capaz de perder, e sofreu as mais duras provas, mas não desistiu. No final, esse homem pôde afirmar com muita convicção: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Isso é consciência, isso é perspectiva objetiva de futuro. Foi Paulo mesmo quem disse assim: eu sei em quem tenho crido, e sei também que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então, gente, o alvo, o foco de Paulo era Cristo. E esse também deve ser o nosso foco e o nosso alvo maior. Porquanto, diz Paulo, viver para mim é Cristo, e o morrer é lucro. Uma verdade que muitos desconhecem e outros tantos parecem desconsiderar essa: todos nós somos seres espirituais. Todos os seres humanos foram criados para Deus, por Deus, aliás, para a eternidade. E como diz Eclesiastes, porque Deus colocou a eternidade no coração do homem. Pierre Teilhard afirmou o seguinte: não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual, somos seres espirituais tendo uma experiência humana. Então, quando eu entendo isso, quando eu percebo isso, eu compreendo que a minha verdadeira missão não é a de ter experiências para saber quem é Cristo, mas de revelá-las através dele na nossa vida, nele que habita em mim e em você. Saibamos então que nós temos a consciência plena do nosso destino. Eu sei de onde eu vim, Paulo fala, e para onde eu estou voltando. Cada dia que passa eu tenho consciência clara, queridos, de que estamos voltando para casa. O termo prosseguir aqui, que Paulo usa, tem o sentido de perseguir, como um caçador persegue a sua caça. Então, nesse caso, quando eu tenho uma perspectiva clara, objetivo do meu futuro, eu não vou vacilar. Eu estarei sempre atento. Eu estarei paciente em todo o tempo, pois o destino da eternidade é algo pelo qual vale a pena a gente lutar. Então, o que mantém essa chama acesa é a esperança na palavra de Deus, que jamais pode mentir. Jesus Cristo é o alfa, Ele é o ômega. A minha vida, a sua vida, começa nele e termina nele. Não no sentido de ter um fim, mas de um apogeu. Em Cristo nós alcançamos esse apogeu, essa glória, somente nele, como Paulo fala, Cristo em vós, esperança da glória. Então, nessa noite, Deus está ensinando ao meu e ao seu coração como é que nós vivemos uma vida que pode valer a pena. Primeiro, tendo uma atitude resolvida quanto ao meu passado. Peça a Deus que te dê um coração claro nesse sentido, uma consciência bem objetiva nesse sentido. Que se há alguma coisa que está te prendendo, em nome de Jesus, que haja nessa noite um desapego, uma libertação, para que você possa desfrutar de algo melhor de Deus na sua vida. Mas há uma segunda verdade, tendo um discernimento claro quanto ao seu presente. Então, que o meu presente possa ser vivenciado por uma consciência plena do meu propósito de vida. Que tudo aquilo que eu venha fazer na minha profissão, no meu trabalho, nas minhas relações, possam revelar o Cristo que habita em mim. E terceiro, tendo uma perspectiva objetiva quanto ao nosso futuro. Que o Senhor Deus nos dê, cada dia, a direção certa para esse caminho tão maravilhoso da vida cristã. Que a minha casa e que a sua casa nessa noite tenha sido, em nome de Cristo, visitada por essa consciência que Deus colocou no nosso coração. Deus te abençoe, tenha uma boa semana, quero orar com você. Senhor, nessa noite, nós te agradecemos pelo privilégio de ouvir a Tua palavra e a Tua voz, que fala claramente conosco. Precisamos, ó Pai, realmente viver uma vida que vale a pena, para que as pessoas, ó Pai, que estão diante de nós, elas vejam, ó Deus, um brilho diferente em nós, que haja de fato em nós, ó Deus, essa luz adiante, que as pessoas possam enxergar de maneira muito clara, objetiva,
o Deus a quem nós servimos, o Cristo que nós adoramos, a missão que nós desenvolvemos. Pai, que haja muita clareza de propósito na nossa vida para com as pessoas, que elas enxerguem em nós, ó Deus, um pouquinho de Cristo, ó Pai, daquilo que o Senhor tem revelado para cada um de nós. Pedimos, ó Pai, nesta hora que se porventura alguém preso ao passado, o Senhor possa, Pai, libertar agora em nome de Jesus. Pai, traz essa pessoa para perto de Ti, com clareza, ó Pai, de foco, de objetivo e de consciência, Pai, de destino. Assim, Deus, oramos com o nosso coração alegre, ó Deus, na presença de Cristo, Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém, Senhor. Irmãos, que privilégio Deus nos concedeu hoje à noite de ouvirmos uma palavra tão abençoada para o nosso coração sobre uma vida que vale a pena, e eu espero que de fato isso entre na nossa mente, no nosso coração e nos transforme a cada dia. Louva a Deus pela vida do pastor Daniel. Como eu disse na nossa liturgia, que nós teríamos um comunicado a fazer à igreja, eu gostaria que você tivesse toda a sua atenção voltada para esse momento, né? Deus tem me dado o privilégio, né, durante esses 11 anos aí, de trabalhar aqui com Daniel, né, e tem sido um privilégio, nós temos crescido muito, compartilhado tantas coisas juntos, mas a vida é assim, né? Deus sempre tem coisas diferentes daquilo que de fato pode estar na nossa mente, no nosso coração. E o nosso conselho, né, reunindo em acordo com o pastor Daniel, nós decidimos que para o ano de 2021 ele não estará mais conosco aqui no campo da Quinta Igreja, né, diretamente, mas estará assumindo um campo da Oitava Igreja aqui em Uberlândia, e nós temos assim a grata alegria e satisfação de sermos parceiro dele nesse projeto, né? Então a Quinta Igreja vai ser uma parceira financeira, emocional, né, e tudo mais, então a gente estará junto também dessa forma. Mas eu queria muito agradecer a vida do pastor Daniel, toda a sua casa, né, por esse tempo assim tão precioso que nós caminhamos juntos. Agora, por que o conselho tomou essa decisão? O pastor Daniel tem um ministério abençoado, né? Onde o pastor Daniel estiver, com certeza Deus usará grandemente a vida dele, a casa dele, como Deus sempre tem feito, né, na vida dele. Mas nós chegamos num momento, né, da Quinta Igreja, temos uma demanda muito grande na área da juventude, dos adolescentes e das crianças. Então, nós tomamos a decisão de contratar 2 pastores para estarem conosco aqui no ano de 2021, pastor Rubens, que vai estar trabalhando diretamente com os jovens e também com a mídia da igreja, né, que é uma área que ele faz muito bem. E o Tafarel, que está formando agora, ele vai cuidar do Ministério Infantil das crianças, né, juntamente com a equipe que já está trabalhando e também com os nossos adolescentes. Então, foi uma decisão difícil de tomar, mas assim necessária para a continuidade do projeto da Quinta Igreja. Com certeza, daqui a pouco eu também vou passar e outras pessoas vão chegar, não só no pastorado, mas também na liderança do conselho, né? Se você quiser saber mais alguma coisa sobre isso, pode nos procurar no privado, pode procurar qualquer um dos presbíteros e nós vamos compartilhar com você, mas evite usar as nossas mídias sociais para fazer qualquer tipo de comentário, tá bom? Então eu quero dar a palavra ao pastor Daniel, ele também quer dar uma palavra à igreja. Meus irmãos, muito boa noite, graça e paz aí para o seu coração. Pastor Lúcio, eu quero dizer ao senhor e também a toda a Quinta Igreja que esse tempo para mim foi um tempo de grande crescimento e aprendizado. Minha palavra aqui para os irmãos, para o pastor e para o conselho, é uma palavra de gratidão. Não há outra palavra que eu poderia escolher para esse momento se não fosse essa. O Senhor me buscou em Uberaba. O seu conselho me recebeu aqui. A igreja me acolheu aqui. Em Uberlândia a nossa vida foi muito bem conduzida, né, através do seu pastoreio, que sempre nos assistiu, e também ao conselho também que nos recebeu, a igreja que nos acolheu. Então agradeço muito, porque foi um tempo de crescimento, e tenho a certeza que muito daquilo que eu vou usar daqui para frente, eu vou valer-me daquilo que eu aprendi aqui. Um tempo exponencial, e quero também pedir aos irmãos que os irmãos estejam em paz, porque o nosso coração, o meu coração, o coração da minha esposa, dos nossos filhos estão também em paz, né? Estamos indo para um outro campo. Agradeço também essa parceria financeira aí.
E a gente espera também que não somente a questão do dinheiro, mas na questão também de pessoas, de equipe, né? A gente possa contar com a Quinta Igreja para somar esse trabalho lá onde nós estamos indo. E com certeza, eu tenho certeza que será uma bênção muito grande ali também, naquele lugar. Obrigado, pastor. Obrigado. Tá? Obrigado. Vamos orar, irmãos. Vamos orar agradecendo a Deus, né? Pai, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor faz. Tudo aquilo que o Senhor faz é perfeito. Amém. Muitas vezes tomamos decisões tão difíceis de serem tomadas, sim, Deus, mas tão necessárias para a vida, para o andamento da tua igreja. E eu sei que onde o pastor Daniel e a sua casa estiver pastoreando, o Senhor haverá de usá-los com poder e graça, assim como o Senhor sempre tem usado. Amém, Deus. Nós agradecemos todo esse tempo de caminhada, tudo que nós aprendemos juntos, tudo que nós vivemos juntos, Senhor. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pai, também quero te agradecer pela vida do pastor Lúcio, pela sua família, pela sua casa que nos acolheu nesse tempo, pela igreja que é amada e querida, pelo nosso conselho, e por cada irmão, Deus, que compõe essa igreja. Obrigado, Senhor, que a tua mão, Pai, possa continuar sobre esse lugar, sobre essa igreja. Abençoa, Deus, o pastor Rubens que está chegando, o pastor Tafarel. Amém. Que sejam, ó Deus, homens e com família deles, ó Pai, também usados para que haja crescimento, ó Deus, exponencial aqui nesse lugar. Assim, Deus, nós oramos com o nosso coração muito agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei, te darei. Me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo o que eu preciso. Eu te direi, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei, te darei. Me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo o que eu preciso. Eu te direi, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo.
vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo.